Quarentena antes dos 40, com Fábio Reis e Ricardo Nespoli. E aí pessoal, estamos aqui no nosso terceiro episódio. Eu sou o Fábio Reis, eu estou com meu amigo Ricardo Nespoli, falei seu nome dessa vez. Porque é meio estranho isso mesmo. De te ficar Estou parando aqui pra você com. falar, né? Tá bom. Eu achei que Estou no com. começo eu achei que fosse ser mais interessante, assim. Mas tá bom. Não tem problema não. E aí, Ricardão, então, como é que tá agora, sexta-feira, né? É o dia que a gente sairia pro bar pra encher a cara. Mentira, acho que nenhum dos dois aqui faria isso. Mas cá estamos dentro de casa. E pra te falar a verdade, hoje eu saí de casa. Ah, é? O que Quebrei você a fez fora de casa? quarentena. Minha mãe tinha que pagar um boleto e ela ainda não De tinha. aplicativos. Então, aí ela não tinha configurado o aplicativo, que ela tá com o celular novo, chegou pouco tempo antes da Entendi. quarentena. E aí eu falei, bem, então vamos lá, né? E aí saí com o potinho de álcool em gel no Álcool. bolso, fomos até o banco aqui do lado, no quarteirão do lado, pagamos lá o negócio, passamos álcool em gel, voltamos pra casa. Uma aventura. Ah, não deu pra configurar o celular? Cara, a gente não. E por sinal, deixa eu fazer uma reclamação formal aqui pro Banco do Brasil. Que no aplicativo ele fala, vai lá no negócio, aí você chega lá, ele fala pra você voltar e fazer um negócio no computador, aí você chega no computador, fala pra você ir pro aplicativo. Cara, super confuso, não descobri Ah, ainda qual que sacanagem. é o processo. Mas assim, vou tentar descobrir depois e ver. Aí eu vou ter que sair de novo, né? Pra tentar resolver esse negócio. Suelen, explica aí pro Miojo como faz isso nos comentários. Sara, por favor, tô esperando, hein? Não, mas é isso, né? Pelo menos não foi pra comprar laranjas, assim. Exato, Você foi uma teve. coisa mais importante que laranja. Agora, falando em comprar laranjas, eu ontem tava fuçando no Facebook e eu vi um conhecido comentando que tinha conseguido fazer compra online, né? E aí, tipo, eu tava com maior dificuldade, porque a maioria dos supermercados aqui de Vitória tava com problema de fazer essas compras, assim, eu não conseguia. O site do Carone ia até o fim, eu não conseguia. O aplicativo do Extrabom eu não conseguia. E aí eu descobri um aplicativo que chama Jump Delivery. Jump, de pular. Que ele é tipo um iFood, eu não sei quem tá cadastrado nele, mas assim, o que eu consegui próximo de mim foi um tal do supermercado Canguru, que é um supermercado que tem ali na Serra, eu nunca fui nele presencialmente, mas enfim, fiz toda a compra, selecionei todas as coisas que eu queria, não me cobrou frete e vai me entregar amanhã à tarde. Oh, não te cobrou frete. Então, não cobrou, não sei se é por causa do valor, enfim, pode pagar antes, pagar na entrega. Resumindo, façam compras no aplicativo. Vocês não precisam sair de casa nem para ir pro supermercado. Jump Delivery. E eu imagino que vale para todo o Brasil. Sim. Eu acho que o iFood também tava com o mercado, não tava? Ah, é? Nunca abri. Eu posso, então, eu podia ter feito isso o tempo todo e. e só fiz agora porque eu não. Então, eu acho que eles estão. Assim, eu não tô usando, na verdade, mas eu cheguei a ver e Sim. apareceu um quadradinho lá de mercado, assim. Ah, Então legal, cara. eu acho que tá tendo. Mas eu não sei o Legal. processo, não sei quão fácil é, nem nada, assim. Entendi. Mas é uma coisa interessante de se ver, realmente. Assim, cara, o que eu tava falando, assim, logo nos primeiros dias, é que eu acho que, tipo, assim, como professor de história, o que eu fico pensando às vezes, tipo, como que a gente vai. Como que as pessoas vão estudar isso depois, né? E eu acho, Sim. cara, de verdade, assim, que esse vai ser, tipo, o momento que vai assim que vai estar escrito lá que foi o momento que a gente definitivamente partiu para o online, porque a gente tem tudo online há um tempo já, mas a gente continua fazendo muita coisa presencial, né? Tipo ir no banco, minha mãe vai no banco, ia no banco, fazer compra, a gente vai lá e faz compra, mesmo a gente tendo a facilidade de fazer de casa já. E agora não, É agora a gente tá verdade. vendo tipo assim, não, beijo, é o momento da gente realmente partir pro online, assim, de vez. Eu acho que é uma chance que a gente tem de realmente dar esse pulo, assim, de a gente manter esse costume É mesmo verdade. depois do coronavírus. Então tá, esse negócio do mercado então é uma boa dica, eu acho. E eu acho que, como eu falei É. agora, né, é um caminho que eu acho que a gente vai continuar seguindo depois. E, Sim. cara, mas assim, uma coisa meio nada a ver que eu fiquei fazendo esses dias. Eu sou um cara que às vezes gosta de parar pra organizar minhas coisas, né? É Então, uma boa. então, recentemente eu voltei, inclusive, a assinar o Spotify, porque eu odeio aquelas propagandas do Spotify. E aí,
Então, pois é, porque, tipo, a gente viu, né, no episódio passado que eu gosto de heavy metal e tudo mais, então acontecia muito das propagandas serem sobre, sei lá, sobre Michel Teló, ou sobre Tipo, não Fernando tem algoritmos, né? Sorocaba. É, então, tipo assim, entre um heavy metal e outro, eu às vezes ouvi o Michel Teló antigamente. Então, era chato, né? Mas aí tá, e É. assinei de novo o Spotify pra poder ficar ouvindo minhas coisas em paz na quarentena. E aí uma coisa que eu parei pra fazer foi organizar uma playlist dos Beatles, cara, que eu tava uma coisa que eu tava querendo fazer há anos, pra ser muito sincero. E aí, Mas aí, uma playlist de músicas que você gosta mais e tal? era isso que eu queria, tipo, eu peguei toda o catálogo dos Beatles lá e realmente ouvi dele de ponta a ponta esses dias. E ia salvando as músicas que eu gostava, assim, as músicas que eu já conhecia e gostava, e músicas que eu nem lembrava, ou sei lá, acho que eu nunca tinha Nem ouvido. conhecia, né? É. Aham. E aí pronto, montei uma playlist mó legal. Vou colocar nos links por aí também, caso E você queira isso, ficar distribui aí ouvindo pra os Beatles gente. maneiros. É. É. Falando em música, cara, uma música entrou na minha cabeça de uma forma avassaladora. E a música é do Falcão. Sabe o Falcão? Aquele Aham, do sim. girassol, assim. Sim? E a música se chama Você Está Certo, Quem Tá Errado é o Papa. E, cara, é uma crítica social, digamos assim, mas é muito bom, cara. Que aí é basicamente isso. Você está certo, quem tá errado é o Papa. Aí, enfim, ele vai zoando e tem uma parte que ele começa vai se fuck you, vai se fuck you. Cara, mas é isso. Ai, meu Deus. Isso e eu, cara, eu prometo pra vocês que se você ouvir uma vez, você nunca mais vai conseguir parar de ficar. Você está certo, quem tá errado é o Papa. Você está certo, quem tá errado é o Papa. Você está certo, quem tá errado é o Papa. Inclusive, eu acho muito pertinente pra situação atual brasileira. Não, na verdade ele compartilhou no Twitter dele hoje essa música. É pra Ah, situação então tá atual, bom, tá entendeu? certo, tá certo. É. Agora, é muito E aí, enfim. interessante saber que você acompanha o Falcão, né, cara? Não, alguém compartilhou e apareceu, cara. Não, Sei, sei. eu não. Mas, cara, você tá ligado que ele fez arquitetura, cara? Que inclusive é o primeiro curso que eu fiz também. Cara, Ele é não. arquiteto, cara. O Falcão é um arquiteto. Que doideira. Inclusive, Ricardo, eu não lembrava que você tinha feito arquitetura, cara. Eu achava que, sei lá, você Foi meu tinha feito primeiro curso. economia, não? Eu fiz. A arquitetura foi o primeiro curso que eu entrei mesmo, com 17 anos, enfim, depois do terceiro ano. Aí eu vi que não tinha nada a ver comigo, aí que depois eu fui pra economia. Aí também não Entendi. terminei, enfim. Aí, enfim, fiz pedagogia, também não terminei. É isso, essa é a minha vida. Tá certo. Inclusive, uma coisa que você pode fazer na quarentena é tentar terminar um curso superior aí, né? Mas eu tô fazendo, cara, história de maneira EAD. É Que é mesmo, bem. cara? Que legal. Onde? Eu não Onde? sabia, Onde? eu não sabia que eu não tinha te contado. Na Não, Estácio. porra. Cara, Tá, aham. como ninguém vai patrocinar a gente mesmo, pelo menos não a Estácio, eu vou falar que, assim, pra mim é o fim da educação como a gente conhece essa coisa de ensino à distância, pelo menos da forma de que ele acontece, assim. Sim, sim. Fora a interação importante que se tem dentro da sala de aula e tal, do debate, cara, é muito ridículo, é muito fácil, cara. Tipo assim, pra você ter uma ideia, todas as provas, ela é assim, no meio do semestre, tem uma prova das 5 primeiras aulas, mas que você faz em casa mesmo. São Aham. 10 exercícios de marcar X, de um banco de exercícios que ele já tem. Ou seja, o que eu tô querendo dizer você tem um banco de exercícios que você pode fazer a exaustão quantas vezes você quiser. Quando você for fazer a prova, você tem 3 chances nessa prova da metade do semestre, e que se você errar, você pode fazer de novo, se errar, você pode fazer de novo. E tem uma última que é do ano todo, que é do período todo, que você faz presencialmente, enfim, você não tem como ter consulta e tal. Só que todas as questões, elas já estão nesse banco de questões. Então, se você Entendi. faz 3 vezes de cada aula, você sabe todas as questões que vão cair na prova, entendeu? Eu Entendi, nunca tirei entendi. menos do que 10 e eu nunca demorei mais de 1 minuto pra fazer uma prova. É isso que eu tenho pra te dizer. Entendi. É. É uma coisa interessante. Então, mas as suas aulas, então, elas são gravadas, assim, não é uma aula Gravadas, a em gente não tem acesso a vídeo ao ninguém. vivo. Aí, tem tutor nos fóruns, mas, pô, eu confesso que eu não uso, porque, enfim, sei lá, cara. E é meio estranho, porque às vezes a aula falada, a aula gravada é diferente do material escrito, e a prova é baseada no material escrito, então você pode desconsiderar a aula. Enfim, cara. Entendi. Eu tenho vergonha de dizer que eu vou sair daqui com o mesmo diploma que você, por exemplo. Entendeu? Ainda bem que eu fiz meu mestrado, né?
Não, mas ou Tô diploma, brincando. né? Não, sim. E seu doutorado também. Isso, é Pode verdade, tirar o um, pode tirar doutorado. um. Yeah, tirei, gente. É, Em Portugal então, ainda. você tá tirando onda pra mim, pô, obrigado. Eu tô... É que eu sei como você é uma pessoa humilde. Oh, mas então a gente tá falando disso aí, eu lembro, tipo, quando começaram esses casos do coronavírus, a minha universidade lá em Portugal, que é a Universidade do Minho, ela fechou porque teve um caso confirmado dentro da universidade. Fechou tudo. Teve até um amigo meu que estava indo defender o doutorado dele também agora, e ele teve Ele que ia conseguir. daqui pra lá. Ele saiu do Brasil para ir para lá. A situação já estava ruim aqui, lá já estava tudo fechado. Ele teve que conseguir uma permissão especial lá, porque ele já tinha passagem comprada e tudo, né? E aí ele foi, aí foi ele, basicamente, o representante da universidade, a orientadora e o resto por videoconferência, pra Sim. ele conseguir defender, senão não tinha nem defendido, cara. Doideira, né? É. Mas será que tá tendo defesas completamente de videoconferência hoje? Ou Cara, tá pausado? eu, Não lá em específico, mas em tudo que é lugar. Não sei eu também. imagino que as coisas vão continuar, cara, online, assim, eu diria, porque Né? a tendência da educação é ir pro online. Lógico que a gente tá vendo isso no Brasil e vai ser uma dificuldade, eu acho, para as escolas públicas de uma maneira geral, porque por uma falta de tecnologia Estrutura, mesmo, né? né, uma estrutura. Mas eu acho que é o futuro, assim, que as pessoas, a tendência vai ser essa também. Mas eu acho que não nesse sistema que você está fazendo, né? Pois Da é, distância, cara. mas você ter videoconferências, né, ao vivo. É o que a gente está fazendo, né? Eu trabalho numa escola americana que oferece programas de high school, né, para escolas brasileiras. E a gente está fazendo aulas online toda semana, né? Os alunos entram na videoconferência e a gente dá aula normal, assim, dentro do Mas, possível. mas eu acho que assim, na escola é ainda pior, né, cara? Porque a escola, ela tem uma necessidade ali também de questões sociais, né? De socialização e tal, que... Enfim, se você ficar enfurnado dentro de casa, né, cara? Que geração é essa? Você vai criar, né, cara? Mas eu acho, tipo assim, eu tô entendendo, assim, mas, por exemplo, a nossa escola lá nos Estados Unidos, ela vê isso como uma vantagem, na verdade, porque tem muitos alunos que têm dificuldade de entrar no sistema padrão, né, de educação, alunos, por exemplo, que sofrem muito bullying na escola Entendi. e veem como uma saída, né, poder estudar online, por exemplo, de casa e não ter que passar por esse tipo de coisa. Tem aluno que tem filho, por exemplo, e aí ou não tem ninguém com quem deixar, então ele não tem condições de ficar indo na escola, ou tem dificuldade às vezes de sair até para o trabalho e tal. Então você ter acesso à educação online ajuda para um público, com certeza, assim, um público que eu considero que crescente, assim. Não, entendi. É isso, cara. Eu acho que vai ter que, em algum momento, isso vai ter que ser enfrentado, esse debate vai ter que ser Sim, enfrentado de sim. alguma forma, mas provavelmente alguma mescla, alguma coisa assim, para você não perder o que há de melhor em cada um dos sistemas, né? Sim, sim. Eu acho Entendo, que concordo. pensar em alguma coisa. Mas Concordo. enfim, é o debate pro futuro, mas realmente da forma que tá sendo jogada aí, cara, nossa. Não. É, Realmente está sendo feito de um jeito é um esquisito, é diploma. verdade. Não, pra você ter um. Cara, dá facilmente pra você ser formado em história, por exemplo, sem saber escrever direito. Dá, tranquilamente. Sem saber, né? Sem Sim. saber escrever analfabeto, mas sem saber escrever direito, sem saber. Enfim. No máximo o trabalho de conclusão de curso, mas faça-me um favor, né? Quem não compra, quem não consegue, se quiser mandar alguém fazer pra você, né, cara? Sim, com Então é certeza. isso, É. basta ter um dinheirinho. Mas é isso. Cara, outra coisa que eu não tenho como deixar de falar, e é uma coisa que eu já faço muito, e é inclusive o que a gente tá fazendo, é podcast, né? Uhum. É uma coisa que eu, mais do que, inclusive pelo motivo que eu já disse anteriormente, que eu tô tendo que ver Netflix no celular, mais do que Netflix, eu tô muito mais ouvindo podcasts. E um que eu comecei a ouvir agora, apesar dele não ser necessariamente novo, acho que ele é de 2017, é um podcast do Projeto Humanos chamado Caso Evandro. Eu não sei se você conhece, ele é um crime que aconteceu no Paraná, na década de 90, de um menino que foi sequestrado, assassinado, enfim. É bem bizarro, só que assim, o podcast é muito bem feito. Ele, inclusive, tá pra virar filme, tá pra virar livro, porque ele vai extrapolar, tá extrapolando
o canal, né, a mídia do podcast. E, cara, o fato dele ter feito isso tão bem feito do que como foi... Ah, falei feito 1000 vezes. Mas, enfim, de tão bem feito que foi, ele começou a receber material e coisas novas, e o caso que estava parado começou a andar, entendeu? Entendi, Conforme cara. o podcast. As coisas foram tendo reviravoltas durante a gravação do programa, e, enfim, vale muito a pena. Eu ainda tô no iniciozinho, o 5º episódio, mas, cara, que história surreal, e vale a pena ser ouvido. Projeto Humanos, você vai procurar, se você procurar, entendeu? É o caso. O Projeto Humanos tem vários casos, mas o emblemático que fez eles estourarem é o caso Evandro. Legal, cara. Pô, muito interessante, né? Assim, teve outra pessoa que falou comigo sobre um podcast de casos, assim, também, esse jornalismo investigativo, né? E até na Netflix entrou uma série agora que é baseada num desses, que é o Dirty John. E eu até assisti uns episódios, não é meu estilo não, eu acabei desistindo no meio do caminho. Ah, entendi. Mas... tem várias séries de crimes, assim, na Netflix que interessantes. Tem um brasileiro também. Pois é, mas esse é realmente inspirado num podcast também, então achei legal, entendeu? Tem um desses podcasts americanos, eu até ouvi do início ao fim, chama Doutor Morte, que é o caso de um cara que fazia cirurgias de coluna, ele era neurocirurgião, fazia cirurgia de coluna, essas coisas, e aleijava as pessoas, matava as pessoas, porque ele não tinha a menor capacidade de fazer isso, mas enfim. Só que o problema é interessante, eu ouvi, só que o problema, cara, não tem aquelas séries, até de crime mesmo, assim, ou essas coisas que você vê, sei lá, no SBT, em que a dublagem ainda tem a voz da pessoa em inglês falando bem baixinho atrás? Sim, sim. Puta, é assim, cara. Aí, putz, cara, é muito ruim, tá ligado? Você fica ouvindo. E aí a dublagem é mó tosca, com uma voz mó nada a ver, sabe, cara? Você fica, mas você não pode assistir legendado? Ah, não, você tá falando do podcast, cara. Desculpa. Desculpa. Tô viajando, eu não tô ainda na hora do podcast, tô aprendendo agora. Isso, então, cara, pra mim é muito estranho, muito estranho. Não, então deve ficar meio confuso. Ainda mais você entende inglês, assim, né? Então, sim, exato. Então é um negócio que você entende em cima de outro negócio que você entende. Então tem traduções diferentes, né? Porque é versão, né? Às vezes ele fala uma coisa e você, não é isso que ele falou. Enfim. Eu faço isso sempre. E, pois é uma boa dica. Eu queria dar uma outra dica, então, meio que, eu não sei como acho que nós tá perto do nosso tempo. Mas eu queria dar uma dica meio... Não é um podcast, mas é um documentário, porque eu reparei esses dias no Prime Video, né, o Amazon Prime Video lá, que tem um documentário novo daquele cara do Super Size Me, né, tipo, da dieta do palhaço. Que chama Super Size Me 2, né, 2. E que o negócio exatamente. Mas tem um subtítulo lá que eu não vou lembrar agora, mas nesse aqui ele resolve, tipo... Ele começa um discurso falando, tipo, as empresas de fast food, né, os restaurantes de fast food, eles mudaram o discurso depois do documentário dele. Estão vendendo uma coisa, tipo, de ser um pouco mais saudável, né, aos poucos, botar uma saladinha, não sei o que e tal. Mas que ele fala, tipo assim, apesar disso, continua muito ruim. E ele resolve mostrar isso enquanto ele monta o próprio restaurante de fast food. E aí ele vai... ele vai fazer um fast food? Isso. Ele abre um fast food e ele vai mostrando, tipo assim, todos os problemas e todas as coisas não saudáveis que existem no meio do caminho. Entendeu? É muito interessante, muito, muito interessante, cara. Não, muito fiquei mesmo. Curioso, vou assistir também. Vou assistir também. Eu acho que vale a pena, sim, vale a pena. Esse cara é muito bom, né? Ele é muito bom. O Super Size Me, o primeiro, pra quem não viu, é realmente uma experiência assim. Cara, curiosamente, apesar de ele não falar de vegetarianismo, o Super Size Me foi o meu primeiro passo pra ser vegetariano, cara. É mesmo, depois que eu vi aquela série, foi o primeiro passo pra me tornar vegetariano. Naquela série não, aquele filme. Aquele filme. Assim, tentando... Falando só mais uma coisa de podcast, mas na verdade não precisa ser necessariamente um podcast, mas é que uma coisa que está sendo importante para mim é escolher isso foi até uma sugestão da minha família, assim, meu pai, minha mãe estavam conversando aqui. Escolher um veículo de comunicação confiável
para você se atualizar todo dia, ao invés de você ficar soterrado de notícias sobre coronavírus. Você tentar acalmar um pouco. Entendi. Então o que eu estou fazendo? Eu estou evitando ficar vendo notícia, vendo jornal, procurando em site. É claro que aparece o WhatsApp, essas coisas. Sim, E tô sim. todo dia, à noite, depois das 18 horas, num podcast da Folha de São Paulo chamado Plantão Coronavírus. Que eles fazem uma atualização de 5 a 6 minutos só de tudo que precisa saber de atual sobre o coronavírus que aconteceu no dia. Quantos casos aumentaram, o que está sendo feito, o que foi aprovado, quem falou bobagem, quem não falou. Então, assim, tá sendo bom pra mim, porque aí eu fico desafogado um pouco disso. Porque, porra, é ruim, né, cara? A gente fica o tempo todo pensando nisso, então às vezes é bom dar uma desafogada. Rapaz, Então eu é isso. gostei, eu gostei, é uma boa dica, assim. Eu tento. Bem, acho que a Folha talvez não seja pra todo mundo. Eu gosto da Folha e tudo mais, mas a gente vive numa época em que as pessoas estão cada dia mais criticando os meios de comunicação, É. né? Eu tento. Escolhem seus meios. Então pode ser uma boa escolha a Folha e tudo mais. Eu tento pegar umas coisas, tipo, mais agências de notícia, tipo, internacional. Pegar uma Reuters Brasil, assim, ou pegar uma Entendi. BBC e tal. É. Que eu acho que tem uma tendência a ser um pouco mais neutras, menos tendenciosas, talvez. Não sei. Tirando a CNN, cara, porque aquilo ali Não, pra mim não é não. jornalismo, cara. A CNN, velho. Cara, a CNN vale assim, eu coloco uma pessoa razoável contra um completo idiota e pronto, põe pra debater. Aí, cara, parece que, sabe, tipo, a lacração da internet foi pro jornal e é a CNN. Pelo menos essa do Brasil. É impressionante, cara, é só caça-clique, cara. Bem, pode ser. Eu não tô acompanhando, sinceramente, eu nem vejo. Dificilmente vejo televisão hoje em dia, na verdade. Eu acabo lendo Mas muito eu pela também. internet, né? Essas coisas aparecem na internet também, no Twitter. Pra você ver como é caça-clique, né? É gente, tipo, olha o que ele falou. Aí aparece, sabe? Nossa, Entendi. não sei quem jantou, não sei quem. É só isso. Todo dia. Sabe? Ah, meu Deus. Então, gente, fica aí. Eu acho que a última dica do dia é você Isso. escolher uma boa fonte de informações na internet para você acompanhar devagar aí, né? Sem o desespero todo que a gente tá vendo aí muitas vezes. Agora a gente já tá passando o nosso tempo. Acho que é hora de falar um pouco das redes sociais pra galera continuar acompanhando e nos despedirmos. É verdade, eu sempre esqueço, então é muito bom que o Ricardo lembra. Mas então nós estamos aí nas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter, Instagram. É só procurar pelo nosso nome Quarentena Antes dos 40, que você vai encontrar a gente por lá. E mais alguma coisa? É só isso. É isso? Não, acho que é só isso mesmo. Então tá bom. Falou, gente. Falou, Ricardo. Valeu, Bom galera. fim de semana. Falou. Até segunda-feira que a gente volta. É isso aí. Até mais. Vamos, então. Vomitão! Esse pedacinho que vai pro final do episódio hoje. Tá gravando já.